Comentário sobre o capítulo 4 da primeira epístola de João. A primeira parte, ele diz uma coisa importante, que é importante para a nossa tradição, que é o discernimento de espíritos, que a gente deve discernir os espíritos. Isso é muito interessante, porque é como se ele está nos dizendo assim, olha, escutem as coisas e aprendam a discernir os espíritos. Não simplesmente escute e diga, tem uma sabedoria aqui, tem um entendimento aqui. Mas ele faz que a gente pergunte pelo espírito do que está sendo dito. Então, isso quer chegar aonde? Essa pessoa vai chegar onde com esse tipo de raciocínio? Olha, discernem os espíritos, preste atenção, escutem com atenção. E ele vai determinar o modo como a gente faz a separação entre os falsos profetas e os profetas que vêm de Deus. Ele diz, olha, todo espírito que confessa Jesus o Messias, que Jesus o Messias veio em carne, é de Deus. E quem não confessa não é de Deus. Ele faz a separação simples. É como ele está dizendo para a gente, para essa comunidade, está dizendo assim, meus irmãos, olha, se alguém está dizendo que Jesus não veio em carne, que a experiência de Deus é uma abstração, que a experiência de Deus é alguma coisa que não se vive na carne, no corpo. Olha, essa pessoa não é de Deus. Então, aprenda a discernir espíritos. Eu acho que a coisa importante, e ele está usando isso para nos ensinar sobre esse particular, mas eu acho que a lição que fica é aprender a discernir espíritos. Ouçam bem e se perguntem, onde esse discurso vai nos levar? Onde essa conversa nos leva? Essa conversa nos leva para mais perto de Deus e para a revelação do Messias, para esse caminho de amor, para esse caminho de comunhão, para esse caminho de reconciliação da humanidade, ou ela nos leva para longe? Discerne os espíritos do que se trata, do que a pessoa está falando, presta atenção. E aí ele segue dizendo que a gente deve amar uns aos outros. Essa é a segunda parte. Porque o amor vem de Deus, e todo que ama é gerado por Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para mim, essa é a parte principal, particularmente, dessa carta toda. Porque ele está dizendo assim, você quer saber se alguém conhece a Deus? Essa pessoa ama. Você quer conhecer mais a Deus? Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer muito a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Ame. Porque Deus é amor. E ele diz, como é que o amor se manifestou entre nós? Deus enviou seu Filho. E enviou seu Filho como expiação, para fazer o processo de expiação dos nossos pecados. E ele diz, se Deus nos amou dessa maneira, a gente deve amar os irmãos da mesma forma. Aí ele vai dizer uma coisa legal, que é, ninguém jamais viu a Deus. Ele tira a gente dessa relação, a gente adora essa ideia de, eu amo a Deus, o importante, estou te amando, Senhor, eu estou te amando. Ele diz assim, ninguém viu a Deus. Se armarmos uns aos outros, aí Deus permanece em nós. Ele tá como se dissesse, dizendo para a gente assim, olha, prestem atenção mais nisso, nesse amor uns pelos outros, porque Deus se manifesta nesse amor uns pelos outros. A hora que a gente está se amando, Deus permanece em nós. E aí ele vai nos dizer que a gente é aperfeiçoado, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece neles. E é assim que o amor se aperfeiçoa em nós, para que tenhamos ousadia e confiança no dia do juízo. E aí ele vai dizer uma coisa importante, que o amor lança fora todo medo. O amor perfeito expulsa o temor. E ele diz que o temor, o medo, diz respeito à punição, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso aqui também é outra coisa super importante, porque é essa ideia de punição do Pai, essa ideia de punição de Deus, essa ideia que, olha, eu estou me relacionando com Deus a partir do temor e tremor. E ele apresenta uma outra perspectiva, que é assim, quem está se relacionando a partir daí ainda não está aperfeiçoado no amor, precisa caminhar um pouco mais. Alguém está se relacionando com Deus ainda por temor, precisa caminhar porque não está aperfeiçoado no amor. E aí ele diz que a gente deve amá-lo porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, eu amo a Deus porque teme a Deus,
tenho temor diante de Deus, mas odiar o seu irmão ou irmã, essa pessoa é mentirosa. A pessoa dizendo, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Ele diz, então, provavelmente você só está com medo de Deus. Isso nem é amor, isso é só medo. Sabe? Isso é só medo que você tem mesmo de que a divindade te aniquile. E quem não ama um irmão ou irmã, a quem consegue ver, como pode amar a Deus que não consegue ver? Ele bota Deus nesse... Agora sim, é como se dissesse, o mesmo Deus que é amor e se manifestou, também é o Deus que é desconhecido por nós. Lembra que a gente vai ser manifestado ainda o que nós seremos? Então, é o Deus que se manifesta, mas há uma parte de Deus desconhecida. A gente não viu Deus, ele diz. Portanto, o mandamento para esse tempo, para essa era, é ame seu irmão, que você vê. E se você está dizendo, eu amo a Deus, que eu não vejo, e odeio seu irmão, ele está dizendo, você está mentindo. Você está mentindo. Não, mas eu amo a Deus. Se você está odiando seu irmão, você está mentindo. Você, no máximo, tem medo de Deus, tem temor. E o amor ainda não está aperfeiçoado. E esse é o mandamento que dele recebemos. Ele dá uma renovada no jeito de organizar o mandamento. Ele diz, o mandamento que a gente recebeu dele é quem ama a Deus também ama o seu irmão e sua irmã. Ele junta as duas coisas. Ele pega e diz assim, é como se ele condensasse amar a Deus sobre todas as coisas, junto com amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz, quem ama a Deus também ama seu irmão e sua irmã.